Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Esse termo Trindade não está na Bíblia. Não tem, você não acha esse termo na Bíblia. Mas esse termo usa-se com o objetivo de expressar esse conceito da triunidade divina. E, muito embora não tenha o termo, ali está a Trindade. E essa passagem que nós lemos mostra muito toda essa questão da Trindade. E a questão da Trindade tem sido um assunto estudado, debatido, e há uma limitação até mesmo na mente humana para compreender. Nossa mente é limitada para compreender isso tudo. Até mesmo porque nós não temos muita coisa que nos exemplifique a realidade do que é uma triunidade. E daí a gente tem alguns exemplos, né? O estado da água, sólido, líquido, gasoso. A gente tem, nosso exemplo, a gente é espírito, alma e corpo. Isso tudo ajuda um pouquinho, né? Na época que tinha lá um negócio de som, que o nome era 3 em 1, né? Quantos aqui lembram do famoso 3 em 1, né? Então, mas sabe, quando a gente olha aqui para a palavra de Deus e vê essa questão da Trindade Divina, sabe, esses exemplos nos ajudam, dão uma leve noção, mas a Trindade Divina vai muito além disso. E há um só Deus. E este único Deus se forma com a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São 3, mas são um. A unidade dos 3 é tão absoluta que eles são um. Eles são unos nos seus objetivos, em amor, nas ações, nos propósitos. Portanto, eles são um único Deus. O que um pensa, todos pensam. Capítulo 14, né? Lá do começo, ele vai falar, não fiquem perturbados, creiam em Deus e também em mim. Na casa de meu pai, muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-lhes lugar. Se eu for e preparar lugar, eu vou voltar, eu vou levá-los para mim mesmo. E daí ele vai anunciar que ele não estará aqui, que ele vai, mas que os seus discípulos sabiam o caminho. Tomé pergunta, o que é o caminho? Quem é o caminho? Não sabemos para onde vai. Como podemos então saber o caminho? Daí Jesus diz, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E daí Jesus vai dizer ali no versículo 9, quem vê a mim vê ao Pai. Quando ele pergunta e diz, mostra-nos o Pai, Jesus disse, está aqui, quem vê a mim vê o Pai. E ele vai falar aqui no versículo 10 sobre essa unidade com o Pai. E vai falar sobre a palavra dele, que é Espírito e vida. E então Jesus está falando aqui sobre toda essa relação. E esse capítulo é um capítulo de relacionamento, que Jesus está falando do relacionamento entre ele e o Pai, entre o homem e Deus, como que esse relacionamento acontece. E então, ele vai falar, entre outras coisas, e nós não vamos se esgotar
de jeito nenhum esse capítulo. Mas ele vai falar sobre o Espírito Santo. E ele diz, Jesus, que ele não ficaria mais com os seus discípulos, mas que ele iria para o Pai. Que os discípulos por um momento não estariam com ele, porque ele iria para o Pai. E daí ele vai dizer que ele iria para o Pai, mas que o Espírito Santo seria enviado. E aqui a gente está falando do Espírito Santo. E a Bíblia diz que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo. Livro de Efésios, capítulo 5, a Bíblia vai dizer: deixem-se encher pelo Espírito Santo. E daí vai nos dar algumas orientações de como ser cheio do Espírito Santo. Mas a Bíblia nos estimula. Jesus, antes de ascender aos céus, e quando estava ascendendo aos céus, momentos antes, ele disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. E ele estava falando da vinda do Espírito Santo. Atos 1, 8, diz: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então vocês serão minhas testemunhas. Jesus apontou para a importância desse relacionamento com o Espírito Santo, de receber o Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai nos falar várias coisas sobre sermos cheios do Espírito Santo. Quando se falava de manifestação do sobrenatural, o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo age por meio da palavra. E pessoas que ainda não obedecem a Deus, sim, há uma fala do Espírito, mas no que se refere a essa vivência, a esse derramamento de poder do Espírito Santo, a essa comunhão, a essa cumplicidade, a esse relacionamento íntimo. Obediência é necessária. Ele derrama o Espírito na vida daqueles que obedecem. Sobre quem veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes? Sobre aqueles que o obedeceram. Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. E cerca de 500 irmãos teriam ouvido. É possível entender isso nas Escrituras. E desses 500 que ouviram essa ordem, no dia de Pentecostes, tinha quase 120. Dos 500, quase 120 obedeceram. E quem recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes? Os que o obedeceram. Eles ficaram lá naquele lugar e estavam esperando o Espírito Santo, e eles não tinham noção de como era isso. Quem sabe eles tinham alguns vislumbres em algumas manifestações, algumas poucas manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento sobre algumas pessoas específicas. Mas eles não sabiam, mas eles estavam lá. Eles estavam lá e buscando, orando, adorando, louvando. Versículos 16 e 17, Jesus diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus dizendo que Ele iria deixar os seus discípulos. E Jesus era esse conselheiro, esse consolador. E Jesus está dizendo: eu vou, mas eu vou pedir ao Pai, e Ele lhes dará, e Ele lhes dará outro
conselheiro. Esse outro que Jesus estava comunicando era um outro como ele. Um outro conselheiro ou consolador. E ele dará, ele disse, ele vive com vocês e estará em vocês. Esse termo, conselheiro, consolador, no grego, esse termo é o parakletos. E essa palavra, além de ser traduzida aqui na NVI está como conselheiro, na Almeida como consolador, ele também significa alguém chamado para estar ao lado, ajudador, intercessor. Esse termo significa também advogado, confortador, amparador, mentor, alguém que protege, aliado, amigo. Esse termo é amplo, lógico. A pessoa que vai fazer a tradução, ela tem que escolher um desses. E eles buscam escolher o melhor de acordo com o contexto. E é claro, algumas palavras bem específicas, mas esse termo, nesse contexto, sim, ele se amplifica. E quando Jesus fala desse outro consolador, se referindo ao Espírito Santo, e a gente pode ver a pessoa do Espírito Santo dentro de todas essas colocações aqui. Vamos pensar no Espírito Santo como alguém chamado para estar ao lado, como um ajudador, aquele que nos ajuda, intercessor. A Bíblia vai dizer em Romanos também que muitas vezes nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando Jesus é recebido, o Espírito Santo fala ao coração do pecador que ainda não está em Jesus. Então, quando esse pecador entende e recebe a palavra de Deus, então o Espírito Santo vem naquele que recebeu Jesus, que o sangue de Cristo lavou, e ele então passa a morar nele, nessa pessoa, depois da obra da cruz. João 20, 22, a Bíblia diz que morte e ressurreição, os discípulos estavam reunidos, escondidos, Jesus entra naquele lugar, a Bíblia diz que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Ele disse: recebam o Espírito Santo. E é possível entender que aqui começou um novo nascimento. Eles receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 2, daí vem o batismo no Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. E em Pentecostes foi uma imersão no Espírito Santo. O Espírito Santo os cobriu, os imergiu. A partir de então, aí vai se cumprir o que Jesus disse, que o Espírito Santo estaria neles. Até então o Espírito Santo estava com eles na pessoa de Jesus. Mas agora o Espírito Santo iria morar neles.